Hoje você vai entender um pouquinho daquilo que nós vivemos, de como nós vivemos, de como nós existimos como igreja, tá? Você vai entender por que a Betel existe e para que ela foi chamada para trabalhar aqui neste lugar, nesta cidade. Abacuque 2:2 diz assim: então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, até aquele que corre, até aquele que passa correndo, né? Esse foi o tema também da nossa convenção lá. Esse texto foi falado também. E ele vai falar de uma visão. Que visão é essa? A visão que Deus deu para Abacuque, para o profeta. A visão que ele deu para aquele povo. E essa visão, ela tinha que estar bem clara, porque todos precisavam entender a visão e colocar em prática aquilo que Deus estava mandando fazer. Então a visão, ela vai falar disso. Nós temos uma visão com relação ao reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O reino é onde o rei é aceito, onde sua autoridade é incontestável, onde seu governo é prontamente aceito, onde damos ao Senhor, nosso rei, a absoluta obediência para que ele possa colocar o seu caráter em nós. Então o reino de Deus, falando de reino de Deus, vai falar da nossa vida. Nós recebemos Jesus como Senhor da nossa vida e nós nos colocamos totalmente à disposição dEle, para que o caráter dEle seja manifestado na nossa vida e através da nossa vida. Porque nós queremos viver tudo aquilo que Jesus tem para nós. Nós queremos colocar em prática aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele pensa para nós, aquilo que Ele idealizou para mim e para você. Mas isso só vai acontecer se eu for totalmente obediente a Ele. E é por isso que nós usamos naquela frase, obediência gera bênção. Então, se eu sou obediente, o Senhor Ele vai tratar comigo e Ele vai me abençoar grandemente. E eu vou ser bênção também na vida do outro. E é isso que Ele quer para nós. Qual a função da Igreja Batista Betel no reino de Deus? Para que é que esta igreja existe? João 14:6, Jesus ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus, Ele é o caminho. Ele também é a verdade, não há verdade fora de Jesus. E Ele também é a vida, porque não tem vida fora dEle. A vida fora de Jesus é uma ilusão. A vida fora de Jesus não tem expressão. A vida fora de Jesus não tem alegria. A alegria, ela é falsa. Ela não dura, não é duradoura. Então a nossa função como Igreja Batista Betel, hoje eu vou falar da Betel porque nós vamos falar da nossa visão, da visão da Betel. A visão que Deus deu para esta igreja. E quando falo de visão, vai falar do nosso compromisso com a sociedade. Vai falar do nosso compromisso com aquilo que Deus colocou no nosso coração. E quando eu falo do nosso coração, não é só do meu coração, mas é do coração da igreja. É aquilo que nós precisamos fazer. Então mostrar ao povo perdido da cidade de Rondon o caminho, que é Jesus, Ele é o caminho. Então eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a nossa função como igreja, nesta cidade, neste bairro, é mostrar para as pessoas que estão perdidas
na cidade de Rondon do Pará, que o caminho é Cristo, o caminho é Jesus. Não tem outro caminho fora dele. A nossa função é mostrar ao povo que vive no engano, na mentira, na cidade de Rondon, que Jesus é a verdade. Tem muitas pessoas vivendo iludidas nessa cidade. Tem muitas pessoas vivendo a mentira nesta cidade. Então a minha função como igreja, a sua função como igreja, é mostrar a essas pessoas Jesus Cristo, porque Ele é a verdade. Então a nossa função como igreja é tirar essas pessoas do engano, tirar essas pessoas da mentira, para que elas possam andar na verdade, para que elas possam viver a verdade. A nossa função como igreja, a Igreja Batista Betel, é mostrar ao povo morto espiritualmente da cidade de Rondon que Jesus Cristo é a vida. Muita gente morta espiritualmente na nossa cidade. Então nós temos aqui aproximadamente 56, 57 mil pessoas vivendo nessa cidade. Muitas delas mortas, a grande maioria morta espiritualmente. Morta espiritualmente porque não conhece Jesus. Morta espiritualmente porque não teve um encontro com Jesus. Morta espiritualmente porque não se rendeu a Jesus, ao senhorio de Jesus Cristo de Nazaré. Mortas espiritualmente porque estão alheias a Deus. Não tem conhecimento de Deus. Conhece Deus apenas de ouvir falar, mas não tem experiência com Ele. Então a nossa função como Igreja Batista Betel, a nossa visão e a nossa função é tornar Deus conhecido para essas pessoas. Jesus veio para isso. E a nossa função é essa, a nossa visão é justamente essa. A visão da Igreja Batista Betel é essa. E gente, e Abacuque vai dizer, escreve a visão. Deus diz para ele, escreve, Abacuque, a visão. Escreva em tábuas, para que aqueles que passarem, mesmo que passem correndo, eles consigam ler aquilo que está escrito ali, e eles levem isso com eles. E eles possam levar adiante a visão, aquilo que estava escrito, aquela mensagem que está escrita. E nós também temos a nossa mensagem escrita, a nossa visão, resumida também de maneira pequena. Quando você passa ali, está escrito lá em cima, Igreja Batista Betel, enxergando as pessoas como Deus as vê. Aí a pessoa olha, diz, a Igreja Batista Betel, enxergando as pessoas como Deus as vê. Como é isso, pastor? Como é que esse negócio acontece? Então ali é uma frase sucinta, pequena, que descreve a visão da Igreja Batista Betel. Naquela frase sucinta, sabe, embutida naquela frase sucinta ali, está descrito a visão que Deus tem para esta igreja. O que é que esta igreja vai fazer a partir desta cidade? E quando falo de igreja, eu estou falando de vocês e de mim. Não estou falando desse prédio. Somos nós. Igreja sou eu e você. Somos nós que iremos fazer isso. Qual é a visão da Igreja Batista Betel? Fazer discípulo pelo poder do Espírito Santo, ensinando-os a guardar a palavra de Deus, incentivando-os ao amor mútuo, plantando a boa semente e colhendo almas, libertando as pessoas dos cativeiros espirituais, curando as feridas da alma, transformando pessoas de todas as esferas da sociedade em discípulos que frutifiquem muito para o reino de Deus. Aleluia! Esta é a nossa visão. Então é nisso que nós cremos, e é nisso que nós temos nos empenhado a fazer. A missão que Deus deu para mim e para você. Como pastor?
Como é que nós vamos implantar essa visão? Como é que nós vamos viver essa visão? Primeira coisa que nós temos que fazer, irmãos, é libertar as pessoas dos cativeiros espirituais, curando aqueles que foram feridos pelos traumas da rejeição, das agressões físicas e morais, transformando os marginalizados em homens e mulheres de Deus. Transformar a vida daqueles que nós não queremos estar perto deles. Quem são, pastor? Os marginalizados. Os marginalizados, meus irmãos, são aquelas pessoas que na maioria das vezes nós não queremos a sua companhia. Nós não queremos próximo de nós. E aí nós estamos falando de quem? Dos bêbados, sabe? Dos drogados, das lésbicas, dos homossexuais, do pedófilo, da prostituta, do ladrão e por aí vai. Pessoas que muitas vezes o mundo deseja a morte para elas. O mundo não está nem aí para essas pessoas. Não tem importância para elas. Mas eu quero dizer para você nessa noite, Jesus morreu por elas. Jesus morreu por mim e por você, mas morreu por essas pessoas também. Será, pastor? Será que Jesus morreu por essas pessoas também? Tem algum texto na Bíblia que diz isso? Quando você olha para Jesus na cruz, ele está no meio, tem 2 ladrões do lado dele. E para você entender, as pessoas que estavam ali, elas teriam cometido crimes horrendos, e tinham mesmo. O único inocente ali era Jesus. Os outros 2 haviam realmente cometido barbárie, coisas terríveis, matado gente, talvez latrocínio. E um diz para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que é que Jesus diz para ele? Ainda hoje estarás comigo, onde? No inferno? No paraíso. Então Jesus morreu para essas pessoas. O outro não quis saber de Jesus, escarneceu de Jesus, zombou de Jesus. Um foi para o céu, o outro provavelmente foi para o inferno. Que o diabo quer que essas pessoas vão para o inferno mesmo. O diabo quer que elas vá para lá, mas Jesus não. Jesus, ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. A função do diabo é roubar, matar e destruir, mas Jesus é que as pessoas tenham vida e vida em abundância, uma vida boa, que elas saiam dessa situação, que elas possam viver diferente, sabe, daquilo que o mundo tem, sabe, tratado como escória. E Jesus, ele vai fazer isso com muitas pessoas. Então a nossa missão como igreja é abençoar a vida dessas pessoas também. Ah, pastor, mas como é que nós vamos trazer uma prostituta para a igreja? Quem é prostituta? Ou prostituto? Quem são essas pessoas? É só aqueles que vendem o corpo por dinheiro? Será só essas pessoas? E aqueles que trocam favores sexuais são o quê? Aqueles que não cobram para fazer sexo com o outro. A prostituta pelo menos está ganhando alguma coisa, está levando lucro. E aqueles que não têm lucro nenhum? E também não são casados perante a lei de Deus. São o quê? Então nós precisamos pensar. Nós precisamos pensar no tamanho do amor de Deus. Me recebeu, cobriu os meus pecados, lavou os meus pecados, lavou os seus pecados, pode lavar os deles também. Então a nossa visão como igreja, enxergando as pessoas como Deus as vê, vai falar disso.
vai falar disso. Todas as pessoas, de todas as esferas da sociedade. Não interessa se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, não interessa. A nossa função é abençoar a vida dessas pessoas. Jesus morreu para elas, por elas também. Então essa é a função de cada um de nós, resgatar e purificar as pessoas pela ministração da palavra de Deus, trazendo cura para a alma e transformação do caráter. Isso é enxergar as pessoas como Deus as vê. Ser bênção na vida dessas pessoas, olhar para elas sem descriminalizá-las. Olhar para elas com amor, do jeito que Jesus Cristo fez. Então nós precisamos olhar para essas pessoas com carinho. Elas necessitam de mim e de você. Elas necessitam do nosso cuidado, porque muitas vezes nem os familiares querem perto mais. Nem os parentes querem perto mais. Mas Jesus não olha para isso. Ele morreu para dar salvação a todos nós. Então esta é a visão da Igreja Batista Betel. E para isso acontecer, irmãos, preste bem atenção, para que essa visão ela aconteça, para que ela acontecesse na minha vida e na vida dos irmãos desta igreja que estão aqui há mais tempo, algo muito sério precisou ter tratado, e ainda é tratado com aqueles que estão chegando. Então a primeira coisa que nós tivemos que fazer foi olhar para dentro de nós, olhar para mim mesmo e perceber o tanto que eu estava machucado, o tanto que eu estava ferido, o tanto que eu estava sujo. Então, eu precisei reconhecer o meu pecado com relação a Deus. Eu precisei reconhecer o meu pecado diante dos meus líderes, dos meus pastores, da comunidade, quando nós fomos mau exemplo em muitas atitudes. Quando eu abriguei o orgulho na minha alma, a autossuficiência, a amargura, o rancor, a falta de perdão. Então eu preciso ser liberto disso, eu preciso ser curado disso. Essas feridas na minha alma, elas precisam ser tratadas, para que eu possa abençoar a vida do outro. E isso foi feito no meio desta igreja. E isso aconteceu, sabe, pelo uso da palavra de Deus. E para nós vivermos isso, nós tivemos que nos enfrentar. Nós tivemos que olhar para dentro de nós, brigar com nós mesmos, renunciar muita coisa que estava errada na nossa vida e nós achávamos que estava certo. Então nós tivemos que lidar primeiro com o pecado de pensamento. Quem não peca aqui por pensar? Quem não pensa coisas que não deveria pensar? Quem não pensa coisas que não gostaria de pensar? Então nós pecamos por pensamento. Então precisamos entender este pecado e renunciar a este pecado na nossa vida. Pecado de atitude. Coisas que nós fazíamos que não deveríamos ter feito. Que magoou o outro, que machucou o outro, que ofendeu o outro. Então tivemos que ver que há certas coisas que nós fazemos que maltrata, que agride o outro, que fere o outro. E quando entendemos isso, tivemos que ir lá e pedir perdão. E o outro, por sua vez, teve que liberar o perdão.
Outro pecado, pecado de palavra. Aquilo que nós falamos. Não, mas eu sou assim mesmo, eu sou positivo. É nada, você é estúpido. Porque quando eu falo, sabendo que eu vou magoar o outro, eu estou sendo positivo não, estou sendo estúpido. Nem ignorante. Ignorante é quando você não tem conhecimento. Mas quando você tem conhecimento e você fala e agride o outro, aí é estupidez. Então nós tivemos que olhar para dentro de nós e ver o tanto que nós tínhamos sido estúpidos com outras pessoas. Pecado de palavra, fofoca, magoou o outro, prejudicou o outro. Aumentamos de maneira assim tremenda aquilo que chegou aos nossos ouvidos. Então tivemos que olhar para dentro de nós e ir lá pedir perdão muitas vezes pela fofoca, pela palavra que agrediu, que machucou. Pecado nos relacionamentos, às vezes conjugal, marido e mulher. Palavras também, atitudes, ações que fizemos, omissões. Pecado de autoconfiança. Não, eu vou fazer assim porque é desse jeito mesmo. Não, do jeito que a Bíblia está fazendo aí, não. Que nada, isso a Bíblia foi escrita há tanto tempo. Já não é mais assim hoje, nós estamos vivendo aqui no século 21, o negócio aqui é diferente, não é mais dessa maneira não. Autossuficiência. A pessoa achava que era boa demais, sábia demais. Pecado de omissão. Sabia o que tinha que fazer, mas não fazia. Sabia que tinha que falar, que ajudar, mas não falava, não ajudava. Se omitia. Pecado de omissão. Então nós tivemos que olhar para dentro de nós. E assim também, irmãos, às vezes vão chegando os irmãos na igreja. E a gente precisa identificar isso aqui. Nós precisamos renunciar essas coisas aqui, para que possamos ser integrados à visão da Igreja Batista Betel, para que possamos ser bênção na vida do outro. Então, se você não fez a renúncia, se você não conversou com o seu líder de célula, com o seu discipulador, se você não conversou comigo, para entender, sabe, para conversar, para que você venha fazer uma introspecção, para que você venha olhar para dentro de você mesmo, para você ser tratado, para você ser curado. Muitas vezes nós não queremos ir no médico. Por quê? Porque nós não queremos nos expor. Seja a mulher, no exame preventivo que ela tem que fazer, não quer ficar nua na frente do doutor, na frente da doutora. O homem, o exame de próstata, também não quer ficar nu lá na frente do médico, ou da doutora, não quer ficar, com vergonha. Mas quando tiver um câncer, vai ficar ou não vai? Vai. Então não é melhor evitar? Não é melhor fazer logo, enquanto você tem uma idade, fazer o preventivo, para que não chegue a necessidade disso? Pois é. Não é melhor você fazer a renúncia, enquanto o seu casamento ainda está funcionando? Não é melhor fazer a renúncia, sabe, enquanto a sua vida está caminhando bem na igreja? Às vezes vai fazer uma renúncia quando já saiu da igreja, às vezes vai fazer uma renúncia quando já se separou, sabe, vai fazer uma renúncia quando voltou para as drogas, voltou para o álcool. Não é melhor fazer antes? Então o Senhor nos chama: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E é isso que essa igreja tem feito, nós temos trabalhado desta maneira. Então as pessoas vêm com seus problemas,
com as suas dificuldades. E eu tenho dito para os irmãos que a Igreja Batista Betel, não só a Betel, mas a igreja em si, ela é um grande hospital. Ela recebe gente com todo tipo de ferida. E a gente tem procurado curar. A gente tem procurado ser bênção na vida dessas pessoas. Então esta é a visão da Igreja Batista Betel. Todos precisam passar por este processo, para que possam ficar curados, para que possam ser bênção na vida dos outros. E para isso acontecer, para a cura vir, nós usaremos a palavra de Deus. Nós iremos viver a palavra de Deus. Então eu preciso reconhecer o meu pecado, eu preciso me arrepender, eu preciso confessar esse pecado. Tiago, livro de Tiago, capítulo 5. Tiago 5, verso 16. Tiago 5, verso 16, a palavra de Deus diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serdes curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Mas quem gosta aqui de confessar pecado? Quem gosta de abrir a sua vida, de expor a sua vida? Quem gosta de falar da podridão que há dentro de si? Ninguém. Ninguém gosta de confessar pecado. Eu tenho um conselho para você. Se você não gosta de confessar pecado, não peque. Não peque. Porque o pecado não confessado, ele traz malefício para a tua alma, ele adoece a sua alma. O rei Davi vai dizer que enquanto ele não confessou o pecado dele, os seus ossos adoeceram. Ele vai dizer mais: enquanto eu não enumerei os meus pecados, os meus ossos envelheceram, os meus ossos adoeceram. Quando ele fala de enumerar pecado, ele está falando de dar nome ao pecado. Aquilo que você fez. Você matou alguém? Pois diga que você é um assassino. Você adulterou? Diga que você é um adúltero. Sabe, você olha pornografia? Pois diga para o Senhor. Você se masturba? Diga para o Senhor. Você bebe escondido? Diga para o Senhor. Então você precisa enumerar, falar para Deus aquilo que você fez. O sangue de Jesus Cristo, ele tem poder para nos lavar de todo pecado. Mas ele só vai lavar aquele que você falar. Ele só vai lavar, ele só vai lhe perdoar daquele pecado que você falar. O diabo não quer que você fale. Ele quer que você guarde, porque ele quer que você adoeça e morra. Função do diabo: roubar, matar e destruir. Então ele não quer que você se exponha. Ele não quer que você fale, para você guardar. E esse negócio fica te corroendo por dentro. Esse negócio fica, sabe, te maltratando por dentro. Esse negócio faz a tua alma sangrar. Vai infeccionar. Você não vai cuidar, porque você não quer se expor. Vai dar uma infecção generalizada. Tu vai morrer e vai para o inferno. É o que o diabo quer. Mas Jesus diz o quê? O que é que ele diz? Confessai, verso 16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, a oração de um justo, sabe, ela é como uma injeção de bezetacil naquele que está
sabe, com infecção, naquele que está com uma inflamação, vai curar. Dói, mas vai curar, vai limpar. É assim que nós precisamos viver. É isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Pessoas curadas, pessoas limpas, pessoas transformadas, para que leve essa visão adiante. Então, tem alguém com problema? Tem, olha, vamos lá na Betel. Ah, não, mas eu não vou, porque lá na Betel, rapaz, é muita gente, lá tem muita gente que eu conheço, mas olha, a Betel, ela enxerga as pessoas como Deus as vê. Como é que é isso, esse negócio de enxergar as pessoas como Deus as vê? Pois é, a Betel, ela não se importa se você é uma prostituta, ela não se importa se você é um homossexual, ela olha para você e entende, você está nesta condição, é uma condição em que você se encontra, você não é isso, você está assim, tendo um encontro com Jesus, fazendo a sua renúncia, você sai dessa condição, e agora você se torna um homem e uma mulher de Deus, amém? É isso que Deus quer fazer. Então essa é a missão desta igreja, conscientizar a população de Rondon do Pará, que eles podem ficar livres do pecado, eles podem viver uma vida digna nesta cidade. Então esta é a visão da Igreja Batista Betel, abençoar a vida de Rondon do Pará, tirando a pessoa da marginalidade, tirando a pessoa da prostituição, tirando a pessoa do homossexualismo, tirando a pessoa das drogas, do alcoolismo. Esta é a função da Igreja Batista Betel, esta é a nossa visão, esta é a nossa missão. É isso que a Igreja Batista Betel faz. Então todos nós passamos por este processo, todos nós vivemos isso aqui. E quando nós vivemos isso aqui, acontece aquilo que Jesus Cristo fala, quando Ele convida as pessoas para vir até Ele. Mateus 11, 28, Jesus diz assim: venham a mim, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É isso que Ele quer fazer. É isso que Jesus quer fazer. Trazer descanso para a nossa alma, para a nossa mente. Esta é a função desta igreja. Esta é a visão desta igreja. É isso que a Betel tem vivido. E é isso que nós queremos que todos os irmãos vivam também. A igreja, nós precisamos estar conscientes que não há pecado que o sangue de Jesus não possa purificar. Não há pecado. A palavra do Senhor, gente, a palavra de Deus, ela é bem clara. Ela é bem clara. 1 João, capítulo 1, verso 7, vai dizer assim: se nós estivermos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de alguns pecados. É assim que está falando a sua Bíblia? É assim? Não, não é assim que está falando. Mas está dizendo que se nós andarmos na luz, como Ele, Jesus Cristo, na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É todo o pecado. Então nós precisamos conscientizar o pessoal dessa cidade, as pessoas dessa cidade, as famílias dessa cidade, que elas estão vivendo no pecado, mas Jesus, o sangue dele, lava essas pessoas de todo esse pecado. O sangue de Jesus purifica essas pessoas de todo o pecado, e elas podem viver em paz daqui para frente. Elas podem viver uma vida diferente daqui para frente. Então esta é a missão desta igreja.
é a nossa visão, é a missão desta igreja. Nós precisamos comunicar esta visão. Nós precisamos falar dessa visão para a cidade de Rondon do Pará, primeiro aqui. As pessoas precisam entender isso. Esta igreja pode abençoar a vida da cidade. Esta igreja pode abençoar a vida dos familiares dessa cidade. Esta igreja pode abençoar a vida dos jovens, dos adolescentes desta cidade, dos adultos, dos anciãos dessa cidade. Esta igreja pode fazer a diferença na vida delas. Esta é a visão da Igreja Batista Betel. Agora, uma coisa fica clara: nós precisamos olhar para dentro de nós. Nós não temos que ter vergonha do pecado, já está feito. A nódoa já está aí, a mancha já está. O que eu preciso fazer agora? Me lavar, me limpar, me purificar. E a maneira de fazer isso, gente, é olhando para dentro. Jesus diz, olha, se confessarmos os nossos pecados, João capítulo 1, verso 9. 1 João capítulo 1, verso 9. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando eu abro o meu coração, quando eu falo, quando eu conto os meus erros, quando eu confesso os meus erros, Ele me perdoa e ainda me limpa, sabe, da injustiça. Ele me limpa muitas vezes, sabe, dos traumas que de repente um relacionamento abusivo causou. Um trauma, muitas vezes, de um abuso sexual. O trauma, sabe, de um casamento esfacelado. O trauma de um divórcio. Então, quando eu confesso os meus pecados, o Senhor Jesus, Ele me perdoa os pecados e me limpa de toda a injustiça que eu sofri. Eu não preciso mais andar de cabeça baixa. Eu posso olhar para o alto e eu posso glorificar o nome dEle, eu posso exaltar o nome dEle, porque Ele me curou, Ele me tratou, Ele me limpou, Ele fez de mim agora uma nova criatura. Amém? É isso que Ele quer fazer através desta igreja. E quando eu falo dessa igreja, não é das paredes, eu estou falando de nós. Ele quer usar eu e você para abençoar a vida dessas pessoas. Quer usar nós. Agora eu preciso ser purificado. Eu preciso passar por este tratamento. Que não dá para uma pessoa que está com câncer, estado terminal, ajudar o outro, curar o outro. Não dá. Estou com uma ferida enorme na perna, minha perna está para ser amputada. Aí eu vou correr atrás do outro para ajudar ele, levar um remédio para ele. Não dá. Então eu preciso ser tratado, eu preciso ser curado. E à medida que eu vou me curando, aí eu já consigo ajudar o outro. Eu já consigo abençoar a vida do outro. A minha perna, ela estava, sabe, sem circulação, estava preta, ia ser amputada. Aí eu começo a fazer o tratamento, ela começa a melhorar. Já não dói mais. Eu já consigo me mexer, eu já consigo andar de muleta. Aí eu vou levar um Dorflex para aquele que está lá, sabe, com problema muscular. Eu já consigo ir, eu já consigo, mesmo mancando, eu vou ajudar. Então, à medida que eu vou me curando, eu vou ajudando a curar o outro. Sabe aquela pessoa que diz assim, como é que pode? Quer me ajudar, mas olha a vida dele. Tem que ser amputada a língua desse, né? Porque realmente ele foi aquilo, hoje ele não é mais. Ele foi, talvez um ladrão, um prostituto, ele foi, agora não é mais.
O Senhor está fazendo a transformação na vida dele. Ele estava naquela condição, mas agora ele saiu. Por quê? Porque nós o enxergamos da maneira que Deus o vê. E a igreja é para isso. A nossa função é essa. Então nós precisamos viver o discipulado que Jesus ensinou. E o que é discipulado? É uma caminhada com o outro, onde eu olho e percebo o caráter de Cristo na vida do meu discipulador e é despertado em mim o desejo de ser igual a Ele. Então, à medida que eu vou andando com o meu discipulador, com a discipuladora, eu vou vendo as decisões, eu vou vendo o conselho, a vida dela prática, se é casada com o esposo, né, ou com a esposa, com os filhos, com os pais. Então eu vou caminhando e eu vou percebendo isso, até o momento que eu digo, eu quero isso para a minha vida, eu quero ser igual a essa pessoa, porque ela é igual a Cristo. É o que Paulo vai dizer, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então o discipulador, ele tem esse papel, cuidar das pessoas, cuidar bem cuidado, abençoar, andar junto, chorar junto, mas também se alegrar junto, sorrir junto, festejar junto. E eu preciso ter o desejo de ser igual a Ele. Onde? Na minha vida, no meu lar, no meu trabalho, na escola, na universidade, no meio dos amigos, da roda de amigos, no meio da igreja, na oração, no culto. Nós precisamos ser discípulos de Jesus em todos os lugares, por onde nós formos. Está viajando? É discípulo de Jesus. Está viajando? Eita, olha, tem ninguém aqui conhecido. Eita, agora que vai ficar pequena para mim essa cidade. Não. Como é que eu posso, como discípulo de Jesus, ser bênção nesta cidade? No meio dos meus amigos lá do passado. Encontrei com ele, foi uma viagem de férias. Voltei para minha cidade natal. E está lá os meus amigos de farra. E agora, o que eu preciso fazer? Mostrar para eles que eu sou uma pessoa diferente. Eu sou uma nova criatura. Jesus me transformou. Eu fui transformado. E eu vou dar exemplo lá. Para quê? Para que eles também possam procurar uma igreja. Para que eles também venham provar, venham sentir desse amor tão grande de Jesus na vida deles. Então começa aqui. Começa com você. Começa comigo. O discipulado deve influenciar na personalidade do indivíduo, aquilo que as pessoas pensam de mim. Irmãos, o que as pessoas pensam de você? O que os seus amigos pensam de você? O que os seus parentes pensam de você? Vou mais além. O que o seu cônjuge pensa de você? Isso é importante. É importante. Pastor, eu não estou nem aí para aquilo que pensam de mim. Mas Jesus perguntou, vocês, o que é que as pessoas falam de mim? Perguntou para os discípulos. Um diz que o senhor é Elias. Outro diz que o senhor... Personalidade. O que as pessoas pensam de mim? Elas precisam pensar que você é um servo de Deus, uma serva de Deus, que você é uma pessoa comprometida com o reino de Deus. Eles precisam olhar para você e saber que você tem um caráter reto. Você compra e paga. Você não dá prejuízo para ninguém. Você não dá calote em ninguém. Você não é uma pessoa fofoqueira. Você não é uma pessoa que se mete na vida do outro. Mas você é uma pessoa que abençoa. Você é uma pessoa que ajuda a curar o outro. Você é uma pessoa que tem uma palavra de ânimo para o outro. Eles precisam olhar para você e enxergar que você é um servo de Deus. Você é uma pessoa transformada.
E esta igreja tem vivido isso. Essa igreja tem procurado viver isso. Todo mundo está curado? Não, não está ainda. Eu louvo a Deus por isso, que aqui tem chegado gente todo dia. Glória a Deus por isso, mas vai fazendo parte do processo. Vai sendo curado, vai sendo limpo, vai sendo purificado. E à medida que vai sendo limpo, vai sendo purificado, já começa a abençoar a vida do outro. Já começa a trazer outros porque está se sentindo bem. Então a cura, ela acontece na minha personalidade, no meu caráter. Então meu caráter é a soma de tudo aquilo que eu aprendi desde os meus 7 anos até hoje. Então muitas vezes você aprendeu a beber, a fumar, a usar droga em casa. Às vezes na rodada de amigos, colegas, irmãos, bebiam, fumavam, usavam drogas. Às vezes na prostituição. E a pessoa acha que isso é certo. Então seu caráter precisa ser transformado. Você precisa desaprender para aprender de novo. E Jesus faz isso. É desconstruir para construir de novo. Jesus, ele pode fazer isso e ele faz na sua vida. Fez na minha, pode fazer na sua também. Então eu bebia, fumava, me prostituía. Olha, o Senhor me abençoou. Me limpou disso, me purificou disso. Eu era uma pessoa muito explosiva. Hoje eu pareço um gatinho. Miau. Né? Mudou. Então o Senhor, ele transforma. O Senhor muda a nossa vida. Ele muda o nosso temperamento. Ele tem poder para transformar o meu temperamento. Então às vezes a pessoa, ela é melancólica. Às vezes ela é agressiva. O Senhor muda isso. Ele tem este poder. E ele muda através de quem? Da igreja. Ele muda através de você. Ele faz essa mudança na vida do outro através de mim. E é isso que ele quer fazer na nossa vida. Então esta é a visão da Igreja Batista Betel. Então é assim que nós trabalhamos, é assim que nós existimos, é por isso que nós existimos. Nós vivemos para isso. Às vezes a pessoa, ela é agressiva, introspectiva. Às vezes ela é impulsiva. Mas isso já vem muitas vezes de lá dos seus pais. É algo hereditário. Está no temperamento dela. Mas o Senhor pode mudar. Ele tem poder para mudar isso. Através da convivência com o meu discipulador, com o meu líder de célula, aquilo que está distorcido, fragmentado, será transformado pelo ensino da palavra de Deus e pela convivência com a igreja. A convivência, caminhando junto, estando junto, trabalhando junto. Nesse ajuntamento que nós fazemos, né, teve aqui a convenção, a igreja se juntou para trabalhar. Isso vai sendo tratado, porque tem as equipes e a gente se envolve, e a gente conversa com pessoas novas, conhece pessoas novas. Aí um diz para o outro assim: rapaz, eu te achava uma pessoa tão chata, mas sabe que você é uma pessoa legal? Olha, eu achava você uma pessoa metida demais. Rapaz, mas como você é simples. Convivência. Nós julgamos muito pela aparência. Mas quando nós conhecemos as pessoas de fato, aí nós vemos que elas não são assim. Parece, mas não é. Então a igreja, né, ela tem esse poder de juntar essas pessoas e transformar a nossa vida. E é isso que nós queremos ver. E é isso que nós precisamos viver. Nós precisamos viver igreja. E o que é a igreja? É a reunião dos salvos. Igreja é isso aqui. Reunião dos salvos em Cristo Jesus para adorar a Deus e ajudar os membros da comunidade em que está inserida, nas suas necessidades espirituais e físicas, ajudando também a cidade, o estado, o país e até os confins da terra. Foi a ordem de Jesus. Até os confins da terra. Então a igreja de Deus não é essa. Nós fazemos parte dela.
Uma igreja, ela é como um corpo, e Jesus vai dizer isso, ele é o cabeça. Então Paulo vai deixar isso bem claro. A igreja, ela é um corpo com muitos membros. Então cada membro tem uma função no corpo. A Betel, a função nossa é essa. A nossa visão é essa que está aqui, é o que você está ouvindo hoje. É o que você vai discutir na célula no decorrer da semana. Que essa mensagem está sendo gravada e vai ser passada para você. Então você que nos visita nessa noite, se você quiser ouvir essa mensagem depois, está sendo gravada, peça para alguém desta igreja, vai passar para você, para que você possa ouvir na sua casa, ou até mesmo passar para quem você quiser, fique à vontade. Ninguém vai cobrar direitos autorais aqui não, está liberado, pode passar para quem você quiser. Como membro da Igreja Batista Betel, qual é o meu papel no reino de Deus? Ser santo, separado do pecado, sendo exemplo em tudo, no falar, no procedimento, no trabalho, na escola, na faculdade, em casa. Irmãos, nós precisamos viver célula. Esta igreja vive em célula. Então o que é isso? É um encontro desta igreja nas casas no meio da semana. Para quê? Para tratar de assuntos relevantes, para tratar da mensagem que está sendo pregada. Se ficou alguma dúvida, eu não vou dar agora a oportunidade para você me perguntar, mas na célula você tem oportunidade para perguntar, para tirar dúvida, para aprender mais. Então a célula tem essa função também, além de, na célula, por ser um grupo menor, você pode se abrir. Você pode conversar com o seu líder, e ele vai lhe ajudar, de maneira mais prática, mais clara, mais simples. Que às vezes você não consegue chegar até mim. Mas o líder de célula, você tem o telefone dele, tem um grupo no WhatsApp, você pode mandar mensagem no privado dele, ele vai lhe atender. Talvez eu não possa te atender hoje, mas ele pode. Talvez eu não possa resolver o seu problema nessa semana, mas ele pode resolver hoje. Ele vai procurar alguém que pode. Uma irmã falou para uma líder de célula que ela estava passando por uma necessidade muito grande. Aí o líder de célula tem acesso fácil a mim, mais fácil do que qualquer outro membro. Pastor, minha irmã, compre a cesta básica, leve para a irmã. Faça uma cesta básica aí, boa, e leve para a irmã, para a sua família. Pronto, levou. Abençoou a vida da irmã. Agora, se essa irmã viesse falar comigo, pastor, eu posso falar com o senhor hoje? Ô, minha irmã, não dá porque a minha agenda está cheia. Eu só vou poder falar com a irmã sexta-feira. Será que iam sobreviver até sexta-feira? Sem comida? Então a célula é importante, e esta igreja vive em célula, justamente para poder, ajudar a resolver os problemas com mais eficiência, porque no meio da igreja tem dificuldade, as pessoas passam dificuldade. Então uma coisa é uma célula com 10, 12, 15 pessoas, outra coisa é uma igreja com 300 pessoas. O último lá, até falar comigo, às vezes é um casamento, está com problema. Se não fala na célula, não chega até mim. Quando chegar a mim, pastor, olha, o irmão se separou, olha, não deu mais, o irmão agrediu, a esposa agrediu, eles estão separados. Mas na célula não, resolve logo. Então para isso que a célula existe. Então a célula é bênção. E a célula não é apenas para lanchar. A célula não é apenas para aprender da Bíblia. A célula é para ser bênção na vida das pessoas que estão ali. E qual é o objetivo desta igreja? Multiplicar essas células. Em quantas células puder multiplicar. Nós temos hoje, somos 32 células. Vamos multiplicar agora, no dia 15. Meu objetivo, 500 células. Espalhadas aqui em Rondon, 500 células. Para a gente conseguir chegar pelo menos no dízimo da população de Rondon.
é 50 mil habitantes, pelo menos 5 mil pessoas. Você acha difícil? Você acha que é um sonho muito grande? 5 mil pessoas sendo ajudada, sendo tratada, sendo trabalhada. Eu não acho que isso é muito grande. Não acho. Mas eu vou trabalhar para bater a meta. Não é assim que o pessoal diz? A gente trabalha, traça uma meta e trabalha para chegar nessa meta. E quando chegar na meta? Dobra a meta. Porque a gente não vai ficar parado. A gente dobra essa meta. Então a gente precisa trabalhar, irmão. Nós precisamos olhar, sabe, para Deus. Jesus mandou, sabe, nos deu as ferramentas, tem nos dado a visão, sabe, tem nos ajudado, tem nos equipado, tem nos preparado, e nós não podemos parar. Nós precisamos caminhar nessa direção, e para caminhar nessa direção, eu preciso de você. Eu preciso de cada um de vocês que estão aqui. Eu preciso que vocês me ajudem a comunicar essa visão. Eu preciso que vocês, sabe, arregassem as mangas, dobre a perna das calças e me ajudem nessa tarefa. Para que possamos ser uma igreja relevante nessa cidade. Uma igreja que faz a diferença na vida das pessoas, nesta cidade e por onde nós formos. Você que ainda não faz parte de nenhuma igreja, venha fazer parte da Betel. Nos ajude a comunicar a nossa visão. Nós queremos abençoar a sua vida e queremos que você seja bênção na nossa vida também. Que todos nós possamos enxergar as pessoas como Deus as vê. Amém? Amém, glória a Deus. Então esta é a visão da Betel.